Estamos de volta com o programa Brasil Cristão, ao vivo para todo o Brasil. Estamos também ao vivo na nossa página, lá no Facebook Brasil Cristão. É só você seguir e compartilhar o nosso link. Nosso tema de hoje, estamos falando da cultura de Pentecostes e a crise da modernidade. Mas já já nós vamos entender o que é essa crise. Nós fizemos uma pequena introdução aí para você no primeiro bloco. Eu já sei que tem muitas mensagens já chegando no nosso WhatsApp. Para esquentar um pouquinho, vamos chamar algumas mensagens, meninos? Então vamos para o WhatsApp atender os nossos telespectadores. Quem está chegando conosco nesta noite, quem já está conosco, né, nesta noite de quarta-feira. Deus está te levantando! A Cleia Duca. Minha paroquiana. Ana Valentina, uma da ovelhinha do nosso Padre Douglas. Deixe vir a mim os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. Olha que coisa linda. Vendo? Em que igreja que esse povo aprende a ficar dando esses glórias? Me diz. Lá no Nossa Senhora de Fátima. Lá em Jandira. Lá em Jandira, Nossa Senhora de Fátima. Tem mais gente conosco, vamos ver. Pedro, oi pessoal, muito bom a mudança de horário do programa, quero estar sempre com vocês, abraços e beijos a todos vocês. Pedro Antônio, passaram o nome dele, obrigada Pedro, obrigado pela companhia, estamos juntos sempre. Mais uma só para a gente começar aqui. Geni Conceição, boa noite, povo de Deus. Sou sócia da Século XXI há 3 anos. Fico feliz de participar. Geni Maria da Conceição, muito bem. Eu fico muito feliz, viu, Geni, de você estar conosco, porque você vai aguentar firme até às 11 da noite. Gente, vamos dormir mais tarde, pessoal, para acompanhar o Brasil Cristão, né, Padre Douglas? Isso, eu tô aqui compartilhando já para o povo não perder o programa. Exatamente, vamos para o Facebook, todo mundo compartilhar. Mas vamos lá. Para quem está em casa entender bem, Padre Douglas e Tatá, né, essa crise de que estamos falando, ou essa mudança né, de tempos, e se estamos na modernidade, na pós-modernidade, no mundo contemporâneo, de onde veio isso, como que isso foi causado, por que essas divisões? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma divisão, fala assim, acadêmica, né? Tradicional, né? Fala-se de uma idade antiga, de um modelo antigo, tomando por modos de produção, né? Usando uma expressão bem marxista, modos de produção, você tem o escravagismo, que é a antiguidade, a expropriação do trabalho através da escravidão, né? Que seria o modo antigo. Depois você tem a Idade Média, que você tem a servidão como modo de produção, a expropriação do trabalho através do trabalho obrigado, e a organização da sociedade que se dá em torno disso, né? É a Idade Média. A Idade Média, para o cristianismo, é a idade da cristandade, quando há uma junção da igreja enquanto instituição e poder constituído. E aí nós temos uma série de coisas, de fatos, que acontecem num período mais longo da história, né, que a Idade Média tradicionalmente vai aí do final do Império Romano até a queda de Constantinopla. São datas marcadas assim aleatoriamente para que tenha algum significado, mas na história não existe o rompimento de domingo para segunda-feira, né? Não é que nem campeonato nacional, que na segunda-feira a classificação é outra, não. As coisas são todas misturadas. Depois da Idade Média você tem aquilo que é chamada de Idade Moderna, a idade que vem até até o século XX, até começo do século XX, final do século XIX. Depois vem a idade pós-moderna, aquilo que vem depois da modernidade. Depois de 1900 ali. Hoje é uma discussão grande, porque se fala que há um rompimento de época, na realidade, ao final da Segunda Guerra Mundial, 1945, sobretudo por causa da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, né? As duas bombas atômicas que criaram um novo mundo, um mundo de uma nova tecnologia, de um poder novo constituído. E aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, a questão da Guerra Fria, que aí as ideologias ficam extremamente agudas, né? Há uma divisão do mundo entre Ocidente e Oriente, entre o Leste e o Oeste. Então, falo que esse é o período de final da modernidade, o começo daquilo que é chamado de pós-modernidade ou modernidade contemporânea. Mas são conceitos para poder qualificar esses períodos, para a gente poder identificar o que está acontecendo aí. Né? É muito bom, muito bom. Nós precisamos ter isso. Há um ranço, vamos falar assim, um preconceito, por exemplo, em relação à Idade Média, em relação à igreja. A Idade Média é a época
das trevas, que tudo atrasa. Mas isso é uma bobagem, porque na Idade Média, quantas coisas nós evoluímos e avançamos. Eu acho que foi uma época de mais santos na igreja, né? Em termos de igreja. Mas assim, o que o Tatá diz, aqui o Tatá se refere à narrativa criada no mundo acadêmico, nas universidades, nas escolas, né? Você que estuda aí ensino médio, mesmo ensino fundamental, o professor Felipe Neri, várias vezes que esteve aqui conosco no programa, ele costuma dizer que muito da sua compreensão sobre a história depende daqueles que a contam. Então, conta-se, né, vende-se essa ideia, né? A gente usa muito esse termo aqui no programa, narrativa. Narrativa é um termo que nós usamos para nos referir àquilo que não é a narração. Narração é quando você tem o fato e você o descreve tal e qual. Agora, narrativa é quando você descreve o fato já interpretando. Exatamente. E não necessariamente a narrativa é fiel ao fato. Porque então, existe essa narrativa. É como as nossas mídias abertas hoje em dia, mais ou menos. Porque a narrativa sempre é feita pelos vitoriosos. Quem conta a história é quem venceu. Então, como nós tivemos aí um rompimento da cultura, ou um rompimento de fato de alguns princípios do próprio cristianismo, da igreja como modeladora da sociedade na Idade Média, essa visão foi rompida pela Revolução Francesa, por exemplo. A Revolução Francesa que cunhou esse termo de falar que a Idade Média é uma idade das trevas, para negar aquilo que a igreja foi na Idade Média. E porque a igreja não foi só no aspecto religioso, dominou a Idade Média. Não, mas a igreja patrocinou arte, patrocinou ciência, patrocinou conhecimento. Na realidade, a igreja arrancou a civilização da barbárie. O cristianismo arrancou a civilização das trevas. Da barbárie, porque os bárbaros que vieram depois do Império Romano, você tem um Império Romano mais ou menos organizado. Né? Apesar do politeísmo, apesar do paganismo, aqueles negócios, você tem um Estado organizado, você tem um imperador, você tem um código de leis, você tem uma série de costumes, você tem uma língua hegemônica, você tem uma economia centralizada, você tinha um país organizado, tinha uma civilização organizada. Aí os bárbaros vêm e arrebentam com isso, né? Porque são diversas tribos, com diversas línguas, com diversos costumes, com diversas religiões. E a Europa mergulha de novo, porque nesse período você não tem América, você não tem Oceania, você tem um pedaço da África, porque isso tudo não existia, porque ninguém sabia que existia, né? Então não existia. Sim. Então o mundo era aquilo. Então vêm os bárbaros e esfacelam aquela civilização e introduz não o paganismo, introduz a barbárie, a falta de costumes, a falta de referências, a pulverização dos centros de poder. E a igreja resgata isso. O cristianismo, a evangelização dos bárbaros, não só evangelizou os bárbaros, mas a evangelização organizou a civilização europeia. Não é uma coisa qualquer, não é simplesmente um vernizinho de liturgia e tal coisa, como o pessoal da Revolução Francesa quer dizer. Não, que eles falam de modelo judaico-cristão. Não é isso. Houve um resgate da humanidade por parte do cristianismo durante a Idade Média. Eu acho muito interessante, e eu queria também que o senhor comentasse, padre, né, e Tatá também, porque assim, olha... Por que nós estamos falando esse tema hoje aqui no Brasil Cristão? Qual que é a nossa proposta? Nós falamos ontem aqui da proposta do Brasil Cristão. É semear a cultura de Pentecostes. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho no próximo bloco, né? Como um remédio para essa crise, para essa sociedade. Agora, tudo que nós estamos falando aqui de história, de contexto, é para que nós cristãos católicos saibamos onde nós estamos situados, qual é o nosso lugar, né, Padre Douglas? Por que é importante nós cristãos entendermos esse contexto todo para sabermos contra quem estamos lutando e se posicionar. É exatamente isso, né? Só podia falar um pouquinho, porque tem muitos que estão nas faculdades, que estão estudando, mães que acabam entrando em crise com os filhos na hora de discutir ali na mesa do almoço, né, a história sobre a igreja e os conflitos. Nós estamos tratando do assunto hoje a partir de duas perspectivas. A primeira é como você deve entender tudo isso. Então, por isso estamos fazendo esse apanhado histórico, né, buscando desmantelar, né, desmontar
algumas narrativas, né, história contada dos fatos e não os fatos como verdadeiramente foram. Essa é uma primeira parte. A segunda parte é o que fazer de fato, uma vez que nós temos condições de compreender o que está acontecendo. Então, você que está numa universidade, que está na escola, né, tem seus filhos inseridos nesses ambientes e eles vêm recrutados com essas ideias. É fundamental que você saiba, né, que tenha acesso a essas informações. Esse é um dos serviços que o Brasil Cristão quer oferecer, de dizer exatamente isso. A história, ela é contada por vitoriosos, e não entenda vitoriosos, nem sempre os vitoriosos são os bonzinhos. Não é só de guerra também, né? Não é só vitória em guerra, vitória em embates culturais, em embates... Exatamente. Então, houve esse período, do século XVI para frente, em que quem começa a ser os vitoriosos em determinados ambientes são os não cristãos, mais especificamente os não católicos. Porque nós sofremos bombardeios de vários lados. Nós, que eu digo, Igreja Católica. Né? Você veja, por exemplo, que se por um lado a Revolução Francesa construiu a narrativa que até hoje se conta, de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, uma outra informação que nós sempre recebemos nas escolas e universidades foi sobre os males cometidos pela Igreja no período da Inquisição. Não só da Inquisição, isso não foi a Revolução Francesa, isso já foi o protestantismo, por exemplo, que ergueu essa narrativa de dar à Igreja Católica, a instituição ligada a Roma, ao Papa, a pecha de crueldade de uma instituição corrupta, que está na terra com base na corrupção, em fazer o mal, em reprimir, porque havia uma tentativa de repressão à reforma no início, no século XVI. Então, criou-se essa narrativa. Lá na frente, essa narrativa se voltou contra o próprio protestantismo. O Padre Douglas, porque acabou que todos os cristãos entraram no bojo de povo cruel no período antes da modernidade. Quer dizer, então, que nós temos aqui, e aí vocês podem falar sobre isso, dois fatos que desencadearam, né, essa modernidade naquele momento. Uma que é a Reforma Protestante e a outra a Revolução Francesa. É isso mesmo? A primeira coisa é que a Igreja Católica é a primeira. Nós vamos ter a única até 1500, portanto, depois de 1500 que nós temos a quebra da unidade da Igreja, né, depois da Reforma. Portanto, a Igreja, enquanto instituição, ela tem que ser atacada por essas forças que querem uma nova estrutura, ou querem um poder, em torno disso também existe muito de economia. Então a Igreja tem que ser atacada, tem que ser vilipendiada, tem que ser... Então a narrativa começa a atacar a Igreja, aí se pega naqueles erros que todas as instituições possuem. Né? Os erros administrativos, a corrupção de funcionários... Se eu fosse abandonar a Igreja por causa dos erros da sua instituição, eu teria que não ir mais um médico, porque tem médico que está preso por causa de abuso no consultório. Então, é o médico que desautoriza a medicina? Não é. Então, essa narrativa de julgar a Igreja pelos seus membros é uma coisa equivocada. E isso fez um prejuízo muito grande para a própria humanidade. E tem um prejuízo espiritual, parece, aí nessa narrativa, né? Que você tira os olhos daquilo que é a graça de Deus, do sobrenatural que age, e coloca os olhos só na pessoa humana, no erro. O homem sem Deus, o homem sem o sentido de Deus da vida, ele se torna um bárbaro, ele se torna menos do que um ser racional, vamos dizer assim, porque ele é capaz de coisas que não se fazem, mas ele é capaz, porque ele não tem um critério, não tem uma ética, não tem uma moral, não tem um sentido de vida. Agora, essa construção da modernidade se dá por causa desses dois parâmetros mesmo. A reforma de Lutero, que relativiza a Bíblia. Quando Lutero fala que a Bíblia é interpretada a partir da pessoa e desconsidera toda a tradição da Igreja e fala que a pessoa passa a ser o critério da interpretação da palavra, ele criou uma verdade relativa. Sim.
Porque a verdade ela é objetiva, ela não depende do que eu acho dela, ela é porque ela é. Então, quando ele cria a interpretação bíblica a partir de uma inspiração, mas quem garante essa inspiração? Uma inspiração pessoal, aquilo que está dizendo a Bíblia é a verdade, ele criou o relativismo bíblico. E isso foi um furo numa represa de areia que e começou a ruir toda a represa. Porque daí um lá na esquina disse, eu tive uma inspiração aqui, o outro disse, mas eu tive outra. Mas quando agora começaram a aparecer as igrejas, diversas igrejas da Reforma, Melanchthon vai falar para Lutero, o Lutero reclama para Melanchthon, poxa, estão já reformando, estão mudando as coisas, e Melanchthon responde para Lutero, você que começou isso foi você, então agora aguenta as pontas, né? É desse jeito mesmo. Então, a relativização da verdade pela livre interpretação bíblica, que tem outros problemas também em relação à graça, mas isso foi um fato. Isso deu campo para que os intelectuais avançassem sobre isso. E a Revolução Francesa, com o discurso libertário, com o discurso igualitário, não de igualdade, um discurso igualitário, um discurso racionalista, firmado já nos filósofos precessores, Descartes e Companhia Limitada, racionalista, continua aquilo que foi começado na Reforma, a relativização da verdade, a relativização de Deus, o fim, o ataque frontal à Igreja enquanto instituição. Nós não podemos esquecer os padres que foram mortos na Revolução Francesa, não só decapitados na guilhotina, também aqueles que foram chamados de afogados de Nantes. O senhor conhece essa história? Eles amarravam um padre no outro e jogavam no rio. Né, os afogados de Nantes, quer dizer, uma violência contra a igreja, porque tem que desconstruir aquilo que a igreja construiu enquanto propagadora do cristianismo, enquanto guardiã do patrimônio da fé, construiu na civilização a partir dos bárbaros. Isso foi destruído exatamente por começa a ser destruído por essas duas coisas. E aí a sociedade começa a se organizar, a civilização começa a se organizar em torno disso, o racionalismo, o humanismo, o homem passa a ser o centro, não é mais a Deus, o discurso é o homem. Isso já começa com Erasmo de Roterdã, começa já com o movimento renascentista, o homem começa a ser o centro, e aí começa a edificar uma civilização com base em valores humanos, e isso está em crise. Porque o homem é falível, o homem não sabe do amanhã, o homem não sabe que fio de cabelo vai cair de sua cabeça. Então, como é que você pode firmar-se nas coisas que o homem diz? Você tem que se firmar nas coisas que Deus diz, porque Deus é eterno, e Deus sabe o que é a verdade. Então, essa civilização que foi montada a partir da destruição daquilo que foi criado na Idade Média, que está agora em crise. Como estava em crise no final da Idade Média, agora estamos em crise no final da modernidade. Exatamente. Nós vamos saber como é que isso chegou até nós daqui a pouquinho, padre. Mas antes de eu passar a palavra para o senhor, tem participação no nosso WhatsApp. Vamos ver quem está conosco. Agora é a Fátima, estou aqui acompanhando o programa Brasil Cristão e vou ficar com vocês até às 11, sim. Deus abençoe vocês. Maria de Fátima Gonzaga da Silva. Sou de Campinas, pertinho da gente aqui, Maria, estamos juntos. O Gomes Varley, boa noite. Por que a Igreja Católica age com certa timidez? A igreja está perdendo espaço? Varley Gomes, aí, padre, agora o senhor pode, então, trazer para nós essa resposta, aproveitando a palavra. Que o Tatá respondesse essa. Os dois vão responder, vamos passar aqui, depois a gente vai. Não? Eu acho que o grande problema, acho, é um problema de discurso. A igreja, tem duas perguntas ali, né? A igreja, por que a igreja é tímida e se ela está perdendo espaço? A igreja sempre foi original. Porque Jesus Cristo é original. Sim. Né? Jesus Cristo propôs o que ninguém tinha proposto. E a igreja propôs aquilo que Jesus Cristo propôs, e que nunca ninguém propõe. Então, o nosso discurso, quando começa a ser muito igual ao que o mundo propõe, nós não agradamos mais. Então, qual que é o discurso hoje? O discurso hoje é social. O querigma não ocupa mais o lugar central da nossa pregação. O que ocupa o lugar central de nossa pregação é a situação do homem, mas não é a situação do homem atingido pelo pecado, é a situação do homem atingido pelas consequências do pecado. Quer dizer, nós estamos trabalhando na periferia das coisas. Então, por isso que a igreja deixa de ter... Estamos tratando os sintomas eternamente, eternamente. Né? Então, qual que é a diferença do discurso de uma ONG, de algumas campanhas evangélicas que nós temos na nossa igreja? Quase nenhuma.
Isso é uma tristeza? É uma tristeza. E o resultado disso, né? Nós somos tímidos. Por que nós somos tímidos? Porque o que nos dá a parresia, o que nos dá a ousadia é a experiência de Deus. Pentecostes. É isso. Quando os apóstolos estão reunidos, tem que enfrentar o Império Romano, tem que enfrentar o paganismo, tem que enfrentar... o Senhor fala assim, olha, antes de nada, antes de qualquer coisa, antes de vocês se meter a besta de sair pregando o Evangelho, aquilo que eu preguei, vocês esperem ser batizados no Espírito Santo. Aí vocês vão ter coragem. Antes disso, não. Então, por que nós perdemos essa ousadia? Porque também nós nos fechamos à experiência do Espírito, nós nos fechamos à experiência de Pentecostes. Aí entra um pouco naquilo que nós vamos falar um pouco mais adiante da cultura de Pentecostes. Exatamente. Padre, quer completar? Ninguém tem condições de defender de modo aguerrido, de modo ferrenho, aquilo que não é experiência pessoal. Entende? Então, por que nós temos a impressão de que o mundo é mais aguerrido do que os cristãos? Bom, você veja que nós falamos até agora que o ser humano foi posto no centro. De que as experiências humanas foram, portanto, colocadas acima da experiência de fé. Então, aquilo que o ser humano acha, aquilo que o ser humano pensa, aquilo que o ser humano entende, isso é a verdade. E como cada ser humano entende, pensa e crê de uma forma, então a verdade se relativizou. Não existe mais uma verdade, mas a verdade de cada um. Isso é o que o mundo crê. E crê dessa forma porque colocou o ser humano no centro. E de fato, eu tenho experiência comigo mesmo, porque afinal de contas, quando eu nasci comigo. E onde eu vou, eu estou. Parece piada, mas é um princípio filosófico, penso, logo de existe, identidade do ser. Penso, logo existe. O penso, logo existe de Descartes. Então, para defender as minhas perspectivas, eu tenho força, eu sou aguerrido, mas para defender aquelas que são reveladas, dadas por Cristo, enquanto aquilo que Cristo falou, fez, realizou, não se tornar de alguma forma meu, ou seja, em mim, eu não tenho a força de defender. Claro. E é Pentecostes quem vai fazer isso. Porque o Senhor deu o Espírito Santo não em forma de doutrina, deu o Espírito Santo primeiramente como uma experiência. Cardeal Suínes fala isso. Né? Exatamente. Como uma experiência, de tal forma que a gente não pode negar. Porque se negarmos que experimentamos o Espírito Santo, estamos negando algo que é nosso, algo que sou eu. Exatamente. Eu acabo negando a mim mesmo. Exato. São Paulo vai falar isso, ai de mim se não evangelizar. Ele está se referindo a essa realidade interior. Perfeito, perfeito. Ai de mim se não evangelizar, não é? E evangelizar significa não defender aquilo que é meu, defender aquilo que é de Cristo. Isso é o que nós somos chamados a ser neste mundo, não é? Eu estou aqui agora do lado de produtos que evangelizam. Ai de mim se não evangelizar de todas as formas, e uma dessas formas é o nosso Shopping Católico. Nossa loja virtual tem centenas de produtos que evangelizam para você, mas esses produtos aqui são especiais, porque o ano de 2020 está chegando ao fim e vamos começar o ano de 2021 já com produtos que evangelizam novos nas mãos para você ter um ano novinho em Deus. shoppingcatólico.com.br ou o nosso WhatsApp, o nosso telefone do nosso call center 1938719620. Dessas duas formas você pode adquirir conosco. Esse é o Almanaque de Santo Antônio, por exemplo, que você está vendo aí, super dinâmico para você poder rezar, tem receita, tem muitas coisas nele. Tem agenda, diário bíblico de 2021 para você fazer o estudo da sua palavra e anotar, fazer suas anotações ali, sua letra divina, né, rezar. Tem também a palavra de cada dia dos Mãos Ensanguentadas de Jesus, onde você vai ler a palavra e meditar o evangelho do dia. E é claro, né, não pode faltar na casa do brasileiro a folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Aí você já faz a entronização do Sagrado Coração de Jesus na sua casa e acompanha aí para não perder o dia e nem a hora. Tudo isso disponível na nossa loja virtual, shoppingcatólico.com.br. Ou ligue 1938719620. Vamos aproveitar o intervalo, gente, vamos ligar para nós aqui no Brasil Cristão, no nosso telefone, do nosso call center. Ligue, adquira os produtos, se torne um sócio comprometido, envie mensagem para nós e já já nós voltamos.